Yo, Geeks, tudo em cima! Vamos para mais um Nero Correio. E a gente abre aqui a nossa edição número 123 com uma pergunta do Júnior Silva Santos. Só eu estou achando que ainda vai ter mais capítulos, porque parece que ainda tem muita luta por vir. Cara, não é só impressão não. Quem acha, quem acredita que a luta acabou... vai cair do cavalo, né? Quem acredita que a luta acabou, principalmente com o final do último capítulo, né? Do capítulo 378, vai cair do cavalo com toda certeza. E estamos aí, né? Estamos ansiosos para os próximos capítulos, né? Tanto ali pro capítulo 379 quanto o capítulo 380. Provavelmente teremos mais 2 capítulos agora, né? Na próxima edição, ali para abril, maio. Mas estamos aí. Vamos ver o que vai rolar, o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza, absoluta certeza que não acabou não. Não acabou não e só está começando. E é claro, vamos falar um pouco mais sobre esse Nero Correio depois da vinheta. O Marcial Gadelha sempre participando aqui do Nero Correio, dizendo o seguinte, traz a pergunta dizendo o seguinte: LP, será que nos próximos capítulos o Tabata vai mostrar o motivo de Adramelech ainda estar vivo? Ele deve fazer parte do plot final. Será que poupar o Asta foi um plano do Astaroth? Nero Correio 123. Olha, tem muitas camadas essa sua pergunta. Vamos lá, Marcial. É o seguinte, eu acredito que o Adramelech ele tenha um pacto com o Lúcio. Pode ser um pacto de igualdade quase parecido ou quase com os mesmos termos que o Lieb e o Asta fizeram. Como a gente sabe ali, o Asta e o Lieb eles têm um termo de igualdade. Então se o Asta morreu, o Lieb morre também e vice-versa. Talvez o Adramelech tenha um trato bem parecido com o Lucius dessa forma. Mas o que dificultava é que não tinha ali um aspecto para conseguir sair do submundo, para conseguir escapar ali do submundo. O que acabou sendo ocasionado pelo simples fato de que o Lucius, estando ali querendo abrir o submundo, talvez o acordo com o Adramelech fosse libertar ele ali do submundo e ao mesmo tempo acabar, né? Ele pegaria o coração do Lucífero, o poder do Lucífero para si, enquanto o Adramelech também estaria salvo. Mas agora a gente fica se questionando ali por que o Adramelech deixou o Asta vivo, né? Esse é um questionamento realmente muito pertinente. A gente já tá levantando algumas hipóteses, algumas ideias. Será que acima de servir o Lucius ou estar ao lado do Lucius num pacto de igualdade, o Adramelech também está servindo a Astaroth ou tenha um pacto de igualdade com o Astaroth? Nós não sabemos. O que para mim é impraticável é o Astaroth não ter um plano de contramedida contra o Lucius, visto que ele tem um poder da magia do tempo e consegue ver o passado, o presente e o futuro. A não ser que o Lucius também seja ali uma coisa fora da curva, igual o Asta, que o seu futuro não pode ser lido e por isso que ele conseguiu derrotar ali o Astaroth, e não existe outra possibilidade a não ser o próprio Astaroth criar uma contramedida contra o Lucius. Então tem esse aspecto interessante para se abordar. Agora eu acredito do porquê que o Adramelech está vivo é porque ele tem algum pacto com o Lucius e isso ainda vai ser muito importante até o final. Isso talvez o Adramelech seja realmente o calcanhar de Aquiles e que para matar o Lucius precisa matar o Adramelech. O Evan de Souza traz uma pergunta envolvendo aos reinos do mangá. LP, na sua opinião, se o autor de Black Clover não desenvolver até o final da obra os outros reinos, podemos dizer que esse é um problema ou não importa o desenvolvimento dos outros reinos? Olha, convenhamos que alguns reinos foram bem desenvolvidos, né? O reino de Clover, não tem o que falar, né? É o reino principal, então ele foi extremamente bem desenvolvido, por mais que alguns esquadrões pudessem ter um pouco mais de desenvolvimento. O reino de Heart foi o reino mais bem desenvolvido até agora, né? Os magos são magos eficazes, poderosos, eficientes. Nós temos também a Terra do Sol, que também teve um grande desenvolvimento bem parecido ali com o reino de Heart. Agora, o reino de Spade e o reino de Diamond, eu esperava um pouco mais. Principalmente, o Diamond ainda teve um pouco mais de desenvolvimento em relação ali aos personagens, mas o reino por si só, a gente nem viu ele por dentro ainda. Então, não sei até agora porque que o Tabata está escondendo tanto assim o reino de Diamond durante todo esse tempo. Por que andou escondendo o
reino de Diamond durante todo esse tempo. Agora o reino de Spade eu esperava mais, bem mais. A gente viu o reino, a gente viu ali a construção, os desenvolvimentos, mas os personagens são tudo bucha. Os magos são tudo bucha, não tem um mago ali que se salva direito. Eu esperava, o Tabata talvez não tenha pensado nisso, mas eu esperava que um mago do reino de Spade acompanhasse o Yuno. Sabe, tipo, não sei se vocês acompanham Kingdom, mas tem ali o Mountain, que é um personagem que ele é um general. E depois que ele passou a ser um general, ele tá com uma companhia, né? Ele tá com uma companhia ali que é um rapaz que é fã dele, acaba sendo fã dele. Eu esperava que o Yuno também tivesse um mago assim, um garoto ali de 15, 16 anos, que cresceu ouvindo que uma hora o príncipe prometido iria retornar para o reino ali de Spade e libertaria o reino da mão opressora da Tríade Negra. Cara, muitas crianças cresceram ouvindo sobre esse príncipe prometido. E o Tabata meio que deu uma vaciladinha de não ter colocado o mago para seguir o Yuno como se fosse uma sombra, né? O mago ou uma maga ali para seguir o Yuno feito uma sombra por ter acreditado, por ter realmente ali visto o personagem libertar o reino. Eu acho que seria do caramba ali ter esse tipo de mago juntamente com o Yuno, mas o Tabata não quis desenvolver essa parte, infelizmente. Se o Tabata não quis desenvolver algumas partes lá em Que Haja Luz, a gente tá desenvolvendo até por demais. A minha light novel que tem um foco em ter ali uma correlações ali das mitologias do nosso mundo, mais as fichas dos personagens criados pelos inscritos, você pode acompanhar pela Novel Mania e também pelo Tapas. Os últimos capítulos estão sendo lançados agora na Novel Mania, eu vou atualizar todos os capítulos por lá, mas estamos crescendo lá na plataforma e eu estou muito feliz com isso. Então, se você quer continuar ajudando ali Que Haja Luz, vai lá ler na Novel Mania ou vai ler completo no Tapas, mas leia Que Haja Luz. Eu sei que o mangá de Black Clover tá hiato aí por um tempo, né, até abril ou maio para ter novos capítulos. Enquanto isso, se você gosta de Black Clover, eu tenho certeza que você vai curtir também o universo de Que Haja Luz, clicando nos dois links na descrição. O Dan também traz uma pergunta bem pertinente ali em relação à última que ele falamos sobre os reinos de Clover, os reinos ali de Black Clover. LP, você concorda comigo que houve um descaso enorme com os reinos por parte do autor? Porque pra mim o reino de Clover é o mais forte e o reino de Heart seria o segundo. Já os outros dois são fracos. E bem, não podemos dizer que o autor de Black Clover não sabe desenvolver os outros lugares, porque o País do Sol foi mais bem desenvolvido e é mais forte que os outros reinos fora Clover. Nero Correio 123. Olá, meu amigo, eu concordo com você. Concordo, já falei aqui sobre os meus pontos, as minhas questões aqui relacionados aos reinos, principalmente a minha decepção com o reino de Spade. Diamond ainda tem ali alguma ideia, alguma coisa que pode ser explorada, né? Como eu já falei pra vocês, eu não sei porque que o Tabata tá escondendo isso há 7 chaves, mas cara, descaso enorme é uma coisa que não sei se eu concordo não. Descaso assim é uma parada que é largar completamente de lado, né, esquecer. E o Tabata não esqueceu, né, o Tabata desenvolveu ali aquilo que foi proposto para os reinos, talvez não nas nossas expectativas ou naquilo que a gente esperava para tais países, mas descaso assim, enorme, como você tá colocando aqui, eu não concordo não. Não concordo. Teve assim realmente uma quebra de expectativa, mas também teve um desenvolvimento ali para os reinos com toda certeza. A Rocilda Feitosa traz uma pergunta também bem interessante aqui sobre o desfecho atual do mangá. O que você tá achando do rumo da história atualmente? Eu tô achando incrível. Olha, eu tô gostando pra caramba do que é trazido aqui pra nós. Tanto ali a forma, né, essa particularidade, essa visão de um Messias distorcido, né? Se você for olhar, analisar bem as características do Lucius, é a questão do próprio Jesus Cristo, né? Só que de uma forma completamente distorcida, de querer passar por cima, de querer quebrar ali o livre-arbítrio das pessoas. Então quando você começa a ver essa situação do Lucius, você começa a fazer as correlações. Eu tô gostando pra caramba disso também. O desenvolvimento do Asta, do Yuno também
tá bem legal, né? A maneira do Asta tá desenvolvendo ali os seus poderes antimágicos, compartilhando também ali com os touros negros. O Yuno também com 2 fucking Manazone. De forma absurda, o Yuno realmente tá ali lutando contra o Lucius, tendo ali uma capacidade realmente muito legal de acompanhar o Asta. Na minha visão, como eu sempre falo, o Asta tá um pouco acima do Yuno mediante aos seus poderes, mas mesmo assim tá legal de observar. E também temos alguns aspectos interessantes, né, que estamos acompanhando, né, o braço do Yuno rachando, o Asta realmente ali com o seu modo união que ainda não está completo, ele ainda não utilizou o modo completo ali do modo união, então tem essas características e essas indagações sobre o que esperar ali para os próximos capítulos, mas até então eu tô curtindo, principalmente a correlação do último capítulo do Asta e do Yuno atropelando o Lucius e passando aquela aura absurda de que alguma coisa vai dar muito, mas muito errado. Então eu tô curtindo pra caramba. O Gabriel Santana de Matos traz uma pergunta aqui que envolve uma teoria que eu trouxe aqui no canal uns dias atrás. LP, em um dos seus vídeos sobre Black Clover, você traz a questão de quem pode ser o pai do Asta e a comparação com Bleach, mencionando Julius / Lucius como referência a Aizen, não Yorahara, é Yuhabaha. E além do Asta tendo um aspecto do tempo. Mas e se o Julius / Lucius for realmente o pai do Asta e ele for uma moeda de troca de Lucius com Astaroth? E se Lucius tivesse engravidado Licita para que Asta fosse ali o sacrifício para um contrato demoníaco? Da mesma forma que Lucius nasceu com 2 almas, Asta poderia ter 2 almas e que quem foi subjugado foi seu irmão gêmeo, que pode ser o Lieb, enviado ao submundo. Olha, é uma perspectiva interessante, é uma perspectiva bem intrigante aqui, meu caro Gabriel, mas o próprio Lucius não sabe da onde o Asta vem, né? Não sabe ali, não consegue calcular, mensurar a linha do tempo do personagem. A gente conseguiu justificar isso no último vídeo, de que o Lucius não consegue ver a timeline do Asta, logo você não consegue ver a timeline dele, não consegue ver o passado, o presente e o futuro. E se não consegue ver o futuro nem o passado, isso quer dizer que o Lucius não sabe quem é a mãe do Asta e por isso não daria para trazer a Licita como uma paladina. Mas ao mesmo tempo, não daria para o Lucius saber se por acaso ali o Julius teve alguma relação ali com a mãe do Asta, visto que no filme ali de Black Clover nós tivemos ali o Julius juntamente com o Conrad lá no crânio do Lich em Rage. Então essas questões são bem intrigantes nessa forma de poder questionar ali as ideias, ver realmente essas transformações, essas mudanças ali sobre os personagens. E cara, tudo é possível para explicar um pouco sobre a origem do Asta. Agora ficaria meio estranho o Lucius fazer tudo isso que você mencionou e não falar para nós, ou pelo menos não falar ali para o Asta que ele é o pai do garoto, né? De que ele fez tudo isso para poder roubar o poder do tempo e tal. Eu acho muito complexo. Não sei se eu acharia uma ideia bem interessante do próprio Lucius revelar agora que ele é o pai do Asta e não no caso do Julius, como a gente comentou na última teoria aqui no canal sobre quem poderia ser o pai do Asta. E o Felipe Pereira traz a pergunta que leva o título desse vídeo. Lucius vai ganhar uma nova transformação? Cara, pra mim tá bem evidente que vai, né? Pra mim tá bem evidente que vai, visto que basicamente aquilo que ele queria fazer foi meio que cumprido. A gente tem a conclusão, pelo que parece a conclusão da árvore ali de mana ou de magia, ela foi finalizada no último capítulo, por isso que ele consegue usar as magias ali, tanto do Dante, da Vanica e também do Zenon. Então nós temos toda essa parte sendo construída, sendo estruturada para que o Lucius pudesse realmente lidar com o Asta e o Yuno. Só que o mais interessante é que o Lucius luta contra eles, né? Acaba lutando contra eles com sua forma padrão. Ele tem ali uma mini modificação no seu corpo, né? Uma mini transformação ali no seu corpo. E depois ele passa a querer lutar com os personagens com essa nova transformação, com essa modificação em seu corpo, mas que já dá a entender que está incompleto. Só que tem uma cena bem interessante no capítulo, que é o Lucius abrindo o peito para ativar ali uma espécie de poder mágico, alguma coisa que nós não sabemos do que trata. Só que o Yuno chega bem nesse tempo, bem nesse momento, para acabar com o corpo do Lucius de forma definitiva. Então,
Ali não fica claro o que vai acontecer, o que realmente pode ocorrer, mas o que mostra pra nós é que o Lucius tem sim uma nova transformação, um novo tipo de poder e vai ser crucial ali pra realmente poder acabar com tudo e com todos de uma vez. Eu acho que tendo o Asta e o Yuno lá em cima e todo mundo na parte de baixo lutando, né, espalhada ali pelas fragmentações do reino de Clover, né, da capital ali do reino de Clover, eu acredito que podemos ter ali algumas transformações, novos paladinos e quem sabe novas modificações para trazer ali ainda mais complicações para os nossos magos. Vamos que vamos, porque tem muita coisa pra gente falar de Black Clover por aqui ainda.